Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 3. Salomão constrói o templo. Então Salomão começou as obras para a construção do templo do Senhor, a casa de Deus em Jerusalém, no alto do Monte Moriá, onde Deus havia aparecido a Davi seu pai, exatamente na área que Davi providenciara na eira, o terreno de malhar o trigo de Ornã, Araúna, o Jebuseu. Ele deu início à edificação do templo no segundo dia do segundo mês do quarto ano do seu reinado. Versículo 3. Os alicerces que Salomão mandou estabelecer para a construção do templo tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, considerando a forma antiga de se medir. O pórtico de entrada do templo media 9 metros de largura e 9 metros de altura. Salomão mandou revestir de ouro puro todo o seu interior. Observemos aqui o que diz a Bíblia King James Fiel, no comentário. Veja só. O Monte Moriá era o lugar que Deus tinha designado depois que Davi avistou um anjo e uma praga foi desviada. 1 Crônicas 21. Salomão iniciou a efetiva construção. Desculpe, vou ler novamente. Salomão iniciou a efetiva construção do templo no início do quarto ano do seu reinado. Isso significa que ele não esperou muito tempo depois de sua coroação para começar a juntar os materiais de construção. Embora a casa do Senhor se tornasse complexa em seus detalhes, o plano básico era simples. O contorno do templo era um retângulo de 60 côvados por 20 côvados, 9 por 27 metros quadrados. Sua entrada era um portal de 9 metros de altura que cobria toda a largura do edifício. O lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, era um cubo de 9 metros que constituía a extremidade posterior, deixando uma sala de 9 metros de largura por 18 de comprimento com o lugar santo. Ele parece pequeno, considerando as multidões que haveriam de visitar o templo. No entanto, os sacrifícios seriam oferecidos no pátio externo do templo. Apenas os sacerdotes entrariam no lugar santo, e então só 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde, e só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo somente uma vez por ano. Agora voltando na Bíblia King James atualizada, continuando, o versículo 5. Forrou de pinho o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e o decorou com obras de artes e ilustrações de tamareiras e correntes.
Decorou todo o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado nas obras de arte era trazido da cidade de Parvaim. Versículo 7. Da mesma forma, revestiu as vigas e os batentes do templo e mandou esculpir figuras de querubins nas paredes. Versículo 8. Fez também a sala interna, o Santo dos Santos, com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, as mesmas medidas da largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20.000 quilos de ouro puro. Versículo 9. Os pregos com aplicações de ouro puro pesavam 600 gramas cada. Salomão ainda revestiu de ouro todos os cenáculos, as salas superiores. Vejamos aqui, até os pregos eram de ouro. Agora eu vou ler o que diz o comentarista. A casa santíssima foi revestido com ouro. O ouro é muito pesado, mas também é maleável. O modo mais fácil de manter o ouro no teto. Interpreta como câmaras altas. Seria aplicá-lo às vigas do teto antes de serem assentadas em seu lugar. Os cravos de ouro devem ter tido um miolo de ferro, caso contrário não poderiam suportar marteladas ou manter-se no lugar em razão da maleabilidade do ouro. Numa versão diz prego, na outra diz cravo. Continuando aqui. A imagem esculpida dos querubins. Versículo 10. Salomão também mandou que se esculpissem 2 figuras de querubins em madeira, para que ficassem no Santo dos Santos, e os revestiu de ouro puro. Versículo 11. Os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros, cada asa de 2 metros e 25 centímetros. Tocava de um lado na parede do templo e na outra extremidade na asa do outro querubim. Versículo 13. Assim as asas desses querubins se estendiam por 9 metros, foram postos de pé em frente ao átrio principal e com os rostos voltados para dentro. Veja aqui o comentarista do versículo 10 ao 13 diz assim: na parede de trás da casa santíssima havia 2 querubins, cada um com 2 asas de 5 côvados de comprimento, medindo juntos 20 côvados de largura, a largura exata da parede. Versículo 14. Mandou fazer o véu sagrado, uma cortina pesada, confeccionada com tecido azul, púrpura roxo, vermelho escarlate e linho fino, toda bordada com figuras de querubins. Veja aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. A cortina ou véu tornou-se a mais alta expressão da arte fenícia, com o seu tecido de muitas cores, contendo azul, púrpura e carmesim. Voltando na Bíblia King James atualizada, continuando, as 2 colunas. Versículo 15. Ergueu na frente do templo 2 colunas que juntas tinham cerca de 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Versículo 16.
Da mesma forma fez guirlandas, da mesma forma fez guirlandas correntes para o Debir, o santuário interior, e mandou que fossem fixadas no alto das colunas, e também mandou esculpir com grandes romãs para adornar as guirlandas. E na versão King James Fiel diz assim, a partir do versículo 15: Além disso, ele fez diante da casa 2 pilares de 35 côvados de altura, e o capitel que estava no topo de cada uma delas era de 5 côvados. Versículo 16. Ele fez correntes como no oráculo. Ele fez correntes como no oráculo. Então, numa versão aqui está guirlandas. Não, da mesma forma fez guirlandas correntes para o Debir, o santuário anterior. Na outra versão fala, e ele fez correntes como no oráculo e as pôs no alto dos pilares, e esculpiu 100 romãs e as pôs sobre as correntes. Numa versão fala, mandou esculpir 100 grandes romãs para adornar as guirlandas. E na outra versão fala, e esculpiu 100 romãs e as pôs sobre as correntes. Versículo 17. Em seguida, levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que se ergueu à direita, na parte sul, deu-lhe o nome de Iarim, isto é, ele firma. E a que ficava à esquerda, ao norte, chamou Boaz, isto é, nele há o poder. Eu vou ler e na Bíblia King James Fiel está da seguinte forma, versículo 17. E ele ergueu os pilares diante do templo, um à outra esquerda, e chamou o nome daquele à direita de Jaquim, e o nome daquele à esquerda de Boaz. Muito bem, agora estarei lendo o comentário aqui no rodapé da Bíblia King James atualizada. Este é o único texto em todo o Antigo Testamento onde o Monte Sião, Salmo 74, 2, 84, 7, é claramente identificado com o antigo Monte Moriá. Referindo-se aqui, eu vou ler o versículo 1. Então Salomão começou as obras para a construção do templo do Senhor, a casa de Deus, em Jerusalém, no alto do Monte Moriá, onde Deus havia aparecido a Davi, seu pai, exatamente na área que Davi providenciara na eira, o terreno de malhar o trigo de Ornã Araúna, o Jebuseu. Aí vamos ler agora o comentário. Este é o único texto em todo o Antigo Testamento onde o Monte Sião é claramente identificado com o antigo Monte Moriá, lugar exato onde Deus, o Senhor, mandou Abraão sacrificar seu filho Isaque. Gênesis 22, 2, 14. Como uma ilustração histórica do seu próprio sacrifício em prol de Israel e de toda a humanidade no limiar do final das eras. Hebreus 1, 1, 2. Mediante a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho eterno. João 3,16. Davi escolheu e providenciou o Monte Moriá para a construção da casa de Deus. 1 Crônicas 21:18 e 22:1. Local onde, em nossos dias, sobre as ruínas do último templo, entre parênteses, o de Herodes, sobre as ruínas do último templo, o de Herodes, se encontra
a mesquita muçulmana de Omar, conhecida também como cúpula ou domo da rocha. Curiosamente, cartão postal de Israel e patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. Agora estarei lendo o comentário da Bíblia King James Fiel, referindo-se aos dois últimos versículos, 15 ao 17. O desenho da casa do Senhor seguiu o esquema do tabernáculo, embora o templo fosse construído de material mais permanente. Salomão acrescentou duas novas estruturas, dois pilares que eram mais altos que o pórtico. Cada um deles tinha um capitel altamente ornamentado com temas de romãs. As romãs faziam parte do tema decorativo entrelaçado nas vestes usadas pelos sacerdotes. Êxodo 28, 33. De modo que as decorações de romã simbolizavam a função sacerdotal ligada ao templo. Os nomes dos pilares, Jequim e Boaz, indicam a fé em Deus, significando ele estabelecerá e a força está nele.